Eles me prenderam como inimiga e me obrigaram a salvar vidas como aliada. Eu era jovem, enfermeira voluntária, levada à força para um campo de prisioneiros na fronteira da Alemanha. No início, achei que fosse apenas mais uma guerra entre homens, mas ali, no subsolo daquele hospital improvisado, eu entendi que havia algo muito maior em jogo. A dor, o medo e o inexplicável caminhavam lado a lado. Eu vi soldados que gritavam por mães que já haviam morrido. Vi feridos que sabiam a hora exata em que iriam partir, mesmo quando os médicos juravam o contrário. E no fim, quando tudo desabou, alguém me salvou. Alguém que eu mesma tinha cuidado, muitos anos antes. Ou depois. É difícil explicar. Mas hoje, lendo o diário que ela deixou, eu entendo. Algumas missões não terminam com a morte. Elas apenas continuam em outras mãos. Meu nome é Helena Wolff. Tenho 48 anos, sou enfermeira há mais de 2 décadas. A maior parte da minha carreira foi dentro de hospitais públicos, unidades de emergência e zonas de conflito. Eu vi muita dor, muita morte. Mas também vi curas que os médicos não souberam explicar. Vidas que foram salvas no último segundo por algo que ninguém conseguiu nomear. Nunca me considerei uma pessoa espiritualizada. Sempre fui prática, centrada, cética. O que não era palpável eu deixava de lado. Mas essa história me mudou. E talvez ela mude você também. Há pouco mais de um ano, participei de uma missão humanitária em uma cidadezinha na fronteira da Alemanha com a antiga Tchecoslováquia. Um vilarejo quase esquecido no tempo, mas com marcas profundas da Segunda Guerra. Estávamos reformando uma ala de um hospital antigo para receber refugiados de guerra contemporânea. Um prédio centenário, com janelas em arco, paredes grossas e silêncio demais. Daqueles lugares que parecem respirar quando você caminha sozinho. Foi lá que eu encontrei um diário, enfiado atrás de um painel solto na parede de um antigo consultório. A capa estava gasta, mas ainda intacta. As páginas, amareladas, carregavam uma caligrafia firme, levemente inclinada para a esquerda, escrita em alemão antigo. Por sorte ou destino, eu cresci ouvindo minha avó falando esse idioma. Ela também se chamava Helena Wolff. E foi isso que me arrepiou até os ossos. O nome, escrito na contracapa do diário, era o dela. Comecei a ler. Uma página, depois outra, e a cada linha, algo dentro de mim parecia despertar. As palavras dela pareciam conversar comigo, não no sentido poético, eu quero dizer literalmente. Havia trechos que descreviam sensações que eu mesma já havia sentido, medos que eu já havia sonhado, lugares que eu jurei reconhecer, mesmo sem nunca tê-los visitado. O diário contava a história de uma jovem enfermeira alemã, filha de judeus, capturada e enviada para trabalhar em um campo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Ela não era bem uma prisioneira, nem uma funcionária. Estava num limbo. Salvaria vidas, mas sob ordens de quem tirava tantas outras. Seria vista com desconfiança por todos os lados. E ainda assim, ela continuava. Helena, a do diário, descrevia com detalhes assombrosos os corredores estreitos, o cheiro de éter misturado ao medo, os sons abafados dos bombardeios à distância. Mas o que me perturbou foi outra coisa. Ela falava de eventos que pareciam sobrenaturais. Homens que, segundos antes de morrer, previam seus últimos pensamentos. Crianças com olhares que pareciam séculos mais velhos. E mais de uma vez, ela falava de uma presença, uma figura, um vulto que a acompanhava nos plantões noturnos, que sussurrava em seus sonhos, que a fazia escrever frases que ela não lembrava ter escrito. Em uma das noites de leitura no alojamento da missão, acordei assustada. Eu tinha sonhado que estava naquele hospital de novo, mas não como voluntária. Eu usava um uniforme antigo, o jaleco tinha botões de osso. Minhas mãos estavam sujas de sangue seco e eu segurava um diário igual ao que encontrei. No sonho, alguém me dizia: "Volte, ela precisa terminar." Desde então, algo dentro de mim mudou. Comecei a pesquisar mais sobre aquele hospital.
Descobri que ele realmente serviu como posto avançado da Cruz Vermelha durante a guerra, antes de ser tomado por tropas da SS. Que muitas enfermeiras desapareceram sem deixar rastros. Que havia rumores de que uma delas, chamada Helena Wolff, havia escondido crianças judias entre os corredores, fingindo que estavam infectadas por uma doença contagiosa para impedir que fossem levadas. E que, pouco depois, ela foi denunciada por um dos soldados que salvou e nunca mais foi vista. As autoridades da época registraram como morte por fuga básica, mas, estranhamente, não há corpo, nenhuma cova, nenhuma prova, apenas relatos, distantes, quebrados, de alguém que teria aparecido anos depois, em outro país, com outra identidade, salvando vidas. Sempre enfermeira, sempre sozinha, sempre com o mesmo olhar. Você pode achar que é coincidência, que é tudo apenas imaginação de uma mulher cansada, emocionalmente tocada por tantos anos na linha de frente da dor humana. Eu também achei isso, no começo. Mas as coincidências começaram a se tornar sincronicidades. Eu estava revivendo memórias que não eram minhas, sentindo dores antigas, reconhecendo nomes, rostos, lugares, até que eu percebi, talvez minha vocação não fosse apenas cuidar, talvez fosse continuar. O diário termina com uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Se um dia você encontrar isso, é porque ainda não acabou. E foi por isso que decidi contar essa história. Porque se você está ouvindo agora, talvez também não seja por acaso. Talvez você também tenha algo inacabado. Após semanas lendo cada página do diário, tomei coragem e decidi voltar ao hospital. A missão já havia acabado, o prédio estava vazio novamente, isolado, aguardando reformas. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava voltar lá sozinha. Voltar não como voluntária, mas como testemunha, como parte daquilo que de alguma forma ainda pedia para ser ouvido. Era fim de tarde quando cheguei. O vento soprava forte entre as árvores esqueléticas que cercavam o terreno. O hospital parecia menor do que eu lembrava, mas sua presença era ainda mais intensa. Não havia mais macas, nem medicamentos, apenas silêncio e ecos, muitos ecos, de passos, de vozes, de algo que não pertencia apenas ao passado. Entrei pela porta lateral, a mesma pela qual tínhamos acesso durante a missão. O corredor estava escuro, mas meus pés sabiam para onde ir. Virei à esquerda, passei pelas escadas de ferro e desci ao porão. Lá era onde, segundo o diário, funcionava o setor provisório de isolamento. Era lá que ela escondeu as crianças. As paredes estavam descascadas, as marcas de mãos ainda visíveis na tinta envelhecida, como se alguém tivesse tentado deixar um sinal, um alerta. Senti um arrepio subir pela espinha. E naquele instante, ouvi um choro, fraco, abafado, de criança. Meu coração disparou. Peguei a lanterna do bolso do jaleco e iluminei a direção do som. Nada. Apenas uma porta de metal entreaberta, com dobradiças enferrujadas. Me aproximei devagar. A porta se abriu com um estalo surdo. O ar ali dentro era mais frio, mais pesado. E no canto da sala, um boneco. De pano, esfarrapado, com um pequeno crachá no pescoço escrito em letras miúdas: David, 6 anos. Era exatamente como ela descreveu no diário, o boneco do menino que ela chamava de filho, que cuidou até o fim, que desapareceu com ela. Ajoelhei-me, peguei o boneco nas mãos, e ali senti algo, um peso, um calor, uma memória que não era minha, mas também não era estranha. Vi flashes, cenas, o menino tossindo, ela correndo de um lado para o outro,
a sirene da SS ecoando, um tiro, silêncio. E depois, o som de passos correndo, muitos, pesados, rápidos, fugindo ou perseguindo. Fui tomada por uma vertigem, perdi a força nas pernas, sentei no chão e então vi uma silhueta, de branco, no canto da sala. Não me assustei, porque ela era eu. Mesmo rosto, mesmo jaleco, mesmo olhar, mas era ela. Ela me olhava com ternura, com dor, com urgência e apontava para o teto. Olhei. Lá havia algo preso entre as tábuas de madeira antiga, um envelope. Subi na cadeira enferrujada, alcancei o envelope. Dentro, uma foto, desbotada, de uma mulher segurando uma criança. No verso, escrito a lápis, para Helena, termine o que eu não pude. Saí de lá tremendo, mas não de medo, de certeza. Eu não estava revivendo uma história antiga, eu estava sendo chamada para concluí-la. Nos dias seguintes, procurei registros, vasculhei arquivos militares, entrei em contato com historiadores, médicos aposentados, descendentes de sobreviventes. E pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. David existiu. Foi registrado como órfão protegido por uma voluntária alemã não identificada. Sobreviveu à guerra, viveu na Hungria até os anos 80. Depois, desapareceu. Mas a ficha médica anexada ao seu nome me arrepiou. Tipo sanguíneo B+. Idade estimada em 1943, 6 anos. A mesma idade do meu filho. O mesmo tipo sanguíneo. A mesma marca de nascença. Meu filho. Não biologicamente, mas energeticamente, espiritualmente. David voltou. Não como criança, mas como missão, como vínculo. Entendi que aquela mulher, Helena, do passado, salvou o David e desapareceu. Mas sua alma, sua missão, sua promessa continuaram. E de alguma forma, através do tempo, do sangue, do silêncio, me escolheram para completar a história. Talvez por carregar seu nome, talvez por compartilhar sua dor, talvez por ser a única que acreditaria. E eu acreditei. Não porque era fácil, mas porque não havia outra explicação. Desde aquele dia, sigo sentindo sua presença. Nos plantões longos, nos corredores vazios, nos olhos dos pacientes que não conhecem meu nome, mas me chamam de Helena mesmo assim. E toda vez que isso acontece, eu sei. Ainda não acabou. Ainda estou completando o que ela começou. Há histórias que chegam até nós por acaso, outras por escolha. Mas há aquelas que nos escolhem, mesmo quando não estamos preparados. Eu acreditava que minha missão era curar feridas do corpo. Hoje, sei que minha presença toca algo além, algo que talvez venha de vidas passadas, de promessas esquecidas, ou de destinos que se entrelaçam através do tempo. Aquela enfermeira de 1943 que desapareceu sem deixar rastros, não desapareceu completamente. Sua compaixão, sua coragem, sua dor ficaram impressas no espaço, no diário, em mim e talvez agora em você. Se essa história chegou até você, não ignore o chamado. Nem toda coincidência é apenas sorte. Às vezes, é o destino nos convidando a lembrar, a continuar ou a perdoar. E se há algo que aprendi nesses anos de estrada, entre hospitais, plantões, partos e partidas, é que nada é por acaso.
Toda a vida tocada, toda a alma reconhecida, carrega um sentido. Talvez você também tenha sentido isso. Talvez esteja aqui por um motivo maior do que imagina. Talvez esta seja a sua hora de lembrar, de continuar ou de curar algo que ficou pelo caminho. E você? Já sentiu que uma história antiga está te chamando? Já viveu algo que parecia maior do que a sua própria existência? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu leio cada um com carinho e respeito. E se você gosta de histórias reais, espirituais, misteriosas e cheias de alma, não esqueça, inscreva-se agora no canal Relatos da Enfermaria, youtube.com/Relatos da Enfermaria. Nos vemos no próximo relato. Até lá!